Grafite é uma manifestação artística feita a céu aberto. Muros, paredes e até pontes são as telas. Por muito tempo foi visto como poluição visual e vandalismo. Mas hoje essa arte ganhou força. E por trás daqueles desenhos, as cidades ficam mais coloridas e possibilita ver arte no dia a dia de quem passa por eles. Eu converso hoje com a grafiteira Monique Cavalcante, conhecida também como Guji. O Mulher em Foco está começando. A arte é uma forma do ser humano se expressar as suas emoções, a sua cultura e a sua história. E ele pode expressar de várias maneiras, através da música, da dança, da escultura, da pintura e, por que não, do grafite. Seja bem-vinda, Monique. Falando em grafite, né? Essa é a tua arte, né? É. Você começou quando? Eu comecei em 2011. Quantos anos você tinha? Eu tinha 18, 17, 18. Então Faço lá em você janeiro. com alguns anos já de experiência, né? O que deu vontade? Deu vontade de pegar uma lata de spray e começar a ver qual era? É mais ou menos isso. Eu vim da dança de rua, então eu participava já do movimento hip hop, que é uma cultura, assim. E eu sempre desenhei desde pequena. Meu pai, ele é artista plástico e militar, então eu cresci vendo ele pintando muitas obras. E acabei daí também, meu irmão veio e falou, por que você não faz grafite, já que você já está no meio do hip hop mesmo, então já se expressa aí. Aí eu falei, então tá, né? E aí, como eu já conhecia, assim, alguns colegas e como funcionam as coisas, eu comecei a desenvolver o meu personagem. E aí fui pra rua. O movimento hip hop que aconteceu nos Estados Unidos nos anos 70 e 80 foi o grande influenciador, né? Ali tem a música, o rap e todos esses movimentos que vieram de lá, mas na verdade não começou ali, né? A manifestação cultural da arte em paredes já existe, meu Deus, dos primórdios da humanidade, né? As manifestações que existiam nas pedras, tudo é, na verdade, uma forma de falar um pouco alguma coisa para alguém. É assim que você entende a sua arte? Perfeito. Você quer expressar o que ali? Mostrar o que ali, Monique? Eu vejo muito dessa forma. Muitas pessoas às vezes não veem assim, mas eu entendo como uma comunicação, bem como você falou. Eu acho que a arte ela é para a gente se comunicar, para a gente falar. E quando eu fui para a rua, eu pensei assim, o que eu quero falar? Aí eu olhei para um desenho que uma amiga minha tinha feito para mim, que era um boneco dela, assim, só simples, um desenho de mangá, assim, só que ele estava esticando o sorriso. E sempre que eu olhava para aquilo, eu me dava involuntário, assim, um sorriso, sabe? E aí eu falei, vou desenvolver algo no meu estilo de desenho assim. E aí acabei fazendo para motivar mesmo as pessoas, ou, não sei, tentar gerar sorrisos espontâneos por aí. E que foi mais ou menos um projeto que os desenhos tinham um sorriso que faziam as pessoas sorrirem? Isso, exatamente. Aí eu fiz o primeiro dele, assim, mais escancarado, foi na Mauro Ramos. E aí um monte de gente começou a tirar foto e aí falar, nossa, tô voltando do trabalho e vi isso aqui, eu achei demais. O pessoal que às vezes faz corrida e aí precisa... O pessoal, até tem uma academia que porque queria que eu fizesse esse sorrisão lá. Não sei, o pessoal gosta, assim, bastante dele e eu acho bem interessante. Eu fiz o sorriso dele bem escancarado, assim, usando uma perspectiva. Essa comunicação, enquanto está fazendo o trabalho, né? Você está ali, as pessoas passam, acho que a primeira comunicação é essa. Uhum. É o curioso, é aquela pessoa que quer fazer, quer entender o que está acontecendo, quer esperar para ver o resultado daquilo. Como é que é essa troca? Eu acho isso fantástico. Tem gente que às vezes fica parado horas ali olhando pintar e fica refletindo sobre a vida. Eu tenho essa intervenção que é o sorrisão, mas eu faço também realismo. E aí com o meu realismo eu busco passar expressões, coisas sobre os nossos condicionamentos. Represento muitas mulheres, faço muitas, principalmente mulheres que eu conheço. São histórias que eu quero pôr na rua, assim, então muitas amigas estão por aí.
E aí hoje também eu estou fazendo uns trabalhos voltados também com autorretrato, estou mesclando. E como é que é quando faz um grafite de um rosto de uma pessoa conhecida sua, que você já conhece até as expressões, talvez facilite. Primeira coisa é tirar uma fotografia dessa pessoa? Exato, eu trabalho muito com fotografia. E aí eu faço essa foto antes, porque depende muito da iluminação e tal. Por exemplo, na da Antonieta, muitas pessoas perguntaram, por que não pegou essa fotografia ou aquela e tal. A gente escolhe muitas fotografias com contraste de luz, então é isso que às vezes acaba ajudando o nosso trabalho na pintura. E a escolha das cores, isso existe já desde o começo, há um planejamento em todos esses trabalhos. A gente está passando aqui alguns trabalhos teus que tem muitas cores diferentes, o sorriso, o olhar também são bem marcantes, né? Quando você está ali olhando a fotografia do que vai fazer do trabalho, como é essa composição de cores? Eu utilizo, assim, como eu participei de muitos festivais, eu via os sprays, assim, sempre recebia uns kits de spray com cores aleatórias. Então eu comecei a criar o meu processo criativo em cima disso. E outra coisa também que eu uso de estudo é que as luzes coloridas, eu acho isso fantástico. Por exemplo, uma luz laranja, ela dá uma sombra azulada. Então é uma cor complementar. Isso é besteira, coisa técnica. Não é besteira, não, isso é importante, né? Isso tem tudo a ver com o resultado. Talvez a pessoa que vá ver esse trabalho não entenda exatamente o porquê. Mas tem todo nada esse estudo. Foi por acaso, né? Não. Tem um estudo por trás. Isso, o da Antonieta, por exemplo, a gente usa ali uma iluminação uma laranja, assim, amarelo, e aí tem muito contraste com o roxo, violeta, por isso aquelas cores. Esse trabalho que vocês fizeram, você, mais uma outra artista e uma artista, então foi assinado por 3 pessoas. Isso. É Antonieta de Barros, a primeira deputada estadual do Brasil, jornalista, negra e representada agora no centro da cidade de Florianópolis. Esse trabalho foi um trabalho que levou quanto tempo para ser feito em 6 mãos, né? Sim, foi interessante demais, foi maravilhoso. A Tuane e o Thiago Valdi, que já têm uma experiência em pintura em prédio, essa foi a minha primeira. A Tuane, ela participou como ajudante do Cruz e Souza, então foi bem recente. Que foi um outro mural. Isso. E o Thiago, que iniciou essa empreitada, que ele começou com Franklin Cascais. Se eu estivesse lá, com certeza ficaria horas ali embaixo observando como começa, quem faz isso, quem faz aquilo, o que precisa de material. Né? Você vai, porque tem 30 e poucos metros de altura por 10 de largura, mais ou menos isso, não é? Qual é a função de cada um? A primeira coisa que é? É desenhar, fazer alguma coisa tipo, realmente... Primeira coisa é fazer um projeto que a gente do tamanho, da proporção certa. Isso, nós 3 sentamos e fizemos um desenho, pensamos assim, como somos 3 artistas, a gente trouxe o trabalho de cada um. Então, eu coloquei minhas cores, o Valdi colocou a volumetria, que faz o retrato, né, parecer realista. E a Tuane fez as rendas, fez as mandalas trazendo as rendas de bilbo. Então foi bem interessante, assim. Existem algumas expressões que os grafiteiros costumam falar, né? Mais ou menos quando trabalham em equipe, alguma coisa tipo crew, alguma coisa assim. Existem mais algumas outras que são muito faladas? No grafite, o grafite ele é mais individualista, assim, mas realmente a gente monta uma equipe. Só que a gente não tem essa equipe, por exemplo, eu e o Valdi, a gente já trabalhou em outros lugares, outros eventos, mas essa é a primeira vez que a gente trabalha junto. E hoje ele já está pintando outro, eu vou para outro. É mais livre assim. Quem participa de movimentos culturais que vêm do hip hop, normalmente essas pessoas acabam participando como um todo, né? Um ajudando o outro, envolve a dança, como você começou através da dança, e depois vai para o desenho, para o grafite. Então existe toda uma união, né? Existe uma amizade, todo mundo se conhece. É uma rede, assim, né? Se a gente parar para ver, até num quesito mundial, ou vamos pôr um nacional, assim, conhece todo mundo.
Eu vou para Brasília, pinto com o pessoal lá que pinta lá em Brasília, vou para o Rio, pinto com o pessoal que pinta no Rio e assim vai. E eles vêm bastante para cá também, a gente tem muitas pinturas de outros artistas. Você é jovem, tem 26 anos, já é mãe e também já faz esse trabalho há algum tempo, né? Porque 8 anos, mais ou menos isso, né? Isso. Normalmente é uma atividade de pessoas mais jovens, o grafite? Eu acredito que sim. Eu acho que o hip hop ele é um movimento que ele começa bem na adolescência, assim. E ele casa mais, inclusive em projetos sociais, como eu já trabalhei com outras crianças. É uma linguagem que ela ajuda nessa criação de identidade. Então eu acho que pega muito essa fase que está criando uma própria identidade, sabe? Eu acho que é mais por aí, assim. Qual é o material realmente que é usado para fazer o grafite, né? Já as latas de tinta mesmo, e usa o que mais? Luvas, pincéis também? Isso tem muita divergência. O grafite mesmo, ele sempre foi pintado com spray. Mas para fazer os grandes painéis, produções, a gente usa às vezes também umas tintas que a gente chama de látex, mas é como gíria, que são as tintas acrílicas que a gente compra nas latas, né? E a gente usa também, cada spray tem um capzinho que é o bico que a gente coloca. Tem várias coisas assim, mas é basicamente o spray, que é quem é o... Dependendo do tamanho do mural, né? Você é muito jovem e existe uma relação entre o grafite, o piche, o que é liberado, o que não é. Alguns movimentos também políticos que existiram em algumas cidades do Brasil, como Cidade Limpa, onde teria que limpar também todos os piches e grafites, mesmo os permitidos de alguns lugares. Você não viveu esse movimento, né? E hoje vive com muito mais liberdade nos lugares permitidos para mostrar a tua arte. Eu quero saber se você já sofreu algum tipo de preconceito, se já viveu isso, mas você vai me contar depois do intervalo. A gente volta já. E seguimos a entrevista com Monique Cavalcante falando sobre a arte do grafite. Deixamos uma pergunta no ar, que era a pergunta: você já viveu algum tipo de preconceito? Seja das pessoas que se incomodam com a arte urbana, algumas pessoas que te viram trabalhando e acharam que, na verdade, poderia estar pichando alguma coisa. Já aconteceu? Nossa, com certeza. Com certeza. Ali na Trindade... Teve na Trindade e no Itacurubi 2 vezes só. Assim, quando eu comecei a pintar, já umas amigas, uma pessoa que já pintava aqui, a Giz, ela falou: olha, não precisa pintar de noite, em Floripa é muito mais tranquilo e às vezes não precisa passar, sabe, aperto e tal, não tem porquê. Pinta de dia que se resolve tudo. E aí é isso, então nunca tive muitos casos assim. Mas esses dois foram pintando de dia, né, no Itacurubi e outro na Trindade. E aí passaram, assim, a polícia ela só vem se alguém chama. Ela nunca vai abordar do nada. E esse na Trindade foi o pior de todos, porque eu estava fazendo ali, organizando inclusive um evento na escola, que a gente estava pintando o muro da escola ali, e aí eu estava esperando os outros artistas chegarem, só estava eu e mais um pintando. E em pontos diferentes, assim. E aí a polícia chegou e tal, e já armaram tudo ali, foi bem tenso. Nesse caso foi a polícia que não sabia que tinha autorização. Não tinha informação. Tá? Mas depois que explica o que está acontecendo, sim, a coisa fica mais tranquila, né? É complicado o susto, mas tudo bem. E o outro caso qual foi? E o outro caso foi no Itacurubi, também semelhante, mas foi bem mais tranquilo de desenrolar, assim. A polícia foi só perguntar e tal. Nesse da Trindade, não, já foi mais incisivo, assim. São momentos tensos que tem, né? Com essa arte urbana, isso acontece. Você tem um apelido, né? Os artistas do grafite normalmente têm apelidos ou não? Sim. E qual é o teu? O meu é Guji. E de onde é que veio esse apelido? É que eu tinha escrito, é besteira assim, mas eu tinha uma camiseta que estava escrito Bug,
E aí o meu amigo me chamava Bug, 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 e aí começou a virar Guji e ficou Guji. E aí eu coloquei tudo que tinha e-mail, na época tinha Fotolog, tinha essas coisas na internet. Ou Coloquei Guji, tudo você Guji. assina então Comunique como Guji. Guji. E quando se assina, também se coloca o ano onde foi feita a obra, alguma Às coisa, vezes algumas sim, coisas? a gente coloca só, às vezes 17, 11, põe 19. Às Algumas vezes pessoas sim. ainda têm dúvidas, né, sobre a diferença entre pichar, grafitar e fazer mural. Também isso existe, são três coisas bem distintas. São bem diferentes. A pichação, poucas pessoas sabem, mas ela é brasileira. Ela surgiu em São Paulo e na época da ditadura e foi um movimento assim mais com o punk rock do que com hip hop. Então ele vem dessa vertente, né? E o grafite ele vem do hip hop, vem dos Estados Unidos. Ele já tem uma crescente estética, assim, né? Vários segmentos. Então começou a surgir com as letras, mesmo como é o picho, né? Começou assim com tag, né? Que é parecido com o picho. E aí dali foi crescendo, assim, eu acho que a estética, né? Com as letras, os cores, foi aumentando. Tanto que aí chegou aí para as galerias, de outras formas e tal, e assim foi ganhando corpo, né? Os personagens também, que antes no grafite não eram grandes coisas, hoje em dia a gente usa o realismo, faz painéis incríveis, né? Então, Fantásticos. esse preconceito que existe com relação ao piche, onde se pichavam algumas frases, algumas palavras agressivas ou de manifestação também, política ou cultural, elas vinham também, estavam em lugares proibidos também, né? Sim. Porque a coisa acontecia. Então, muitas pessoas ainda, talvez, carregam essa preocupação que esses espaços onde estão acontecendo os murais, os grafites, não tenham permissão, mas eles têm. Eu acho que é interessante, assim, que ambas culturas, né, que são diferentes, elas questionam essa autorização, né, essa permissão, essa propriedade. Porque, por exemplo, tem gente que diz que essa rua também é minha, esse muro tá para cá, ele é meu, essa vista é minha. Então, aí entra em várias questões de debate, quanto, por exemplo, a questão das imagens de publicidade, enfim, isso tudo está aí. Então, o que acontece, na verdade, você é obrigada muitas vezes a assistir, faz parte do jogo. Então, assim, o pessoal do picho, que às vezes é mais radical, né, tem essa questão de estar questionando isso, sabe? E é uma cultura, assim, que tem as crios, como você falou. E o grafite, ele já tem os festivais de grafite, já entra também para as artes visuais. E fica ali, assim, parecido com a coisa do muralismo. Eu acho que o que precisa realmente é as pessoas conhecerem melhor os trabalhos, o estilo de cada um e passar isso também para outras gerações. Você também ensina o grafite para crianças ou jovens? Sim, adoro. Adoro dar palestra, adoro dar oficina. Eu trabalhei muito aqui no NAI, com a IDES para menor, né, aqui em Florianópolis. E trabalhei com crianças lá desde os 5 anos até os 14 anos e foi fantástico. Fiz um grupo de grafite, um deles, inclusive, vai trabalhar comigo agora, nesse mural que eu vou fazer no Estreito. Já dá de perceber esse retorno, né, tanto das crianças em todos os aspectos da vida dela, positivos também, e também dá de perceber quem tem essa capacidade também, realmente, esse jeito, essa habilidade para a pintura. É possível chamar o grafite de pintura também? É possível. Apesar de ser tão novo e às vezes não é tão reconhecido na história da arte, né? Eu estudo na UDESC e na história da arte a gente vê ali até Basquiat e tudo, mas é tudo dentro desse espaço da arte, né? Dos museus, enfim, né? É um outro espaço mesmo que acompanha desde a história da humanidade toda. E o grafite ele já é um pouco entra às vezes na fine art, ele entra numa área mais comercial, mas é um pouco isolado, assim. Tem um trabalho seu que de rostos, alguma coisa que eu li na internet, que você pediu que as pessoas entrassem na água, e essa água estava com farinha.
Eu coloquei amido de milho. Amido de milho. E qual era a finalidade desse trabalho? Qual foi o resultado? Que pessoas são essas, tão queridas, tão amigas, que se propuseram realmente a te ajudar na execução desse trabalho? Nossa e por senhora, que e era no isso, inverno, hein? Eu levei eles para baixo d'água no inverno ainda. Foi bem legal. Que tipo de estética dá? Como a pessoa saía de lá toda branca? Eu queria dar... Não. Era só para dar a diferença da água, né? Para a água ficar esbranquiçada. Porque eu queria que fosse dar a impressão de que a pessoa estivesse saindo da parede. Então precisava fotografar do topo, de cima, e elas lá na água. E o resultado? E o resultado foi muito bom. Ele ainda está assim maturando, né? Porque eu quero fazer painéis grandes com ele. E por enquanto eu fiz obras pequenas e na UDESC, eu pintei ali no restaurante universitário da UDESC aqui. E coloquei uma das minhas amigas ali, que é muito parecida comigo, às vezes acham que é um autorretrato, mas não, é a Sara. Tem um grafiteiro muito conhecido no Brasil, o Eduardo Cobra. Isso. E ele trabalha também em vários lugares do mundo fazendo murais, e ele também trabalha em 3D. Uhum. Essa é uma técnica que ele tem ou é uma capacidade realmente especial que precisa de muito estudo? Eu acho que essas técnicas eu vi na faculdade, que às vezes tem gente que tem uma facilidade a mais e tem gente que tem uma dificuldade, mas tem facilidade em outras áreas. Eu acho que tanto eu como o Valde, o Cobra e outros tantos artistas têm uma facilidade a mais para fazer realismo, assim. É uma técnica que é uma técnica, né? Exige uma habilidade, existe um conhecimento e prática, muita prática. E o Eduardo Cobra, ele ele fazia aerografia, então ele usa muito essa coisa do luz e sombra já faz anos, né? Ele vem mais dessa parte de pintura mesmo, de usar aerógrafo, e aí ele ganhou o mundo aí fazendo. Ganhar o mundo, esse é o teu interesse também? Eu sei que você viaja para Brasília, para várias cidades do Brasil, já foi para a Argentina, já foi para o Chile, tudo isso trabalhando, né? E com certeza agrega muita informação, novas culturas e novas maneiras de expor o seu trabalho. Qual foi o resultado dessas viagens? Como tem sido, né? Tem sido fantástico, com certeza. Cada vez que eu pinto fora, eu também penso mais em consolidar meu espaço aqui também, que aqui é a minha base, é onde estou criando minha família, minha arte. E assim também eu quero poder levar para o mundo cada vez mais painéis. No grafite a gente brinca que depois de 10 anos é que a gente tem um personagem, que a gente tem uma coisa mais sólida, né? Então tá para quase mim, lá. para mim ainda falta 2 anos nessa construção e eu acho que parece ser meio metódico, mas é muito por aí mesmo, com certeza. As pessoas que estão há mais de 10 anos, eles conseguem ter um trabalho que você vê um eixo, né? Então eu estou aproveitando, já estou juntando. Você já sofreu algum tipo de vandalismo na tua arte, já que ela está nas paredes, nos muros da cidade, de vários lugares? Já passou por alguma delas e viu, aconteceu alguma coisa ali? Pelo incrível que pareça, só 2, assim, mas nem dá para contar muito. Não, 3, lembrei de outra. Uma foi ali no Santa Mônica, né, que eu fiz um trabalho comercial ali, junto com um hostel, e aí passaram ali, mas é coisa de jovens, é coisa de gente mais jovem que eu. Dá pra ver que é uma coisa assim, sem muita técnica, que só passou e fez na emoção, assim. Que passou um spray? Passou um spray, fez uns símbolos ali. E um outro também que uns amigos fizeram, mas aí também tranquilo, que é um trabalho que estava há muitos anos ali. E aí fizeram um outro novo encontro e pintaram, mas tudo bem. E depois de muitos anos é preciso fazer esse retoque na tinta, arrumar, dar mais luz, trocar um pouco as cores, é preciso? Normalmente a gente renova, faz cara nova. Ah, muda totalmente? Muda tudo. Tira aquilo tudo e faz novo? Nunca teve isso de retocar, colocar uma cor ou outra, não. A gente pinta tudo de novo. Ô Monique, você fala que aqui é o seu lugar, onde a tua arte está, na cidade de Florianópolis, embora você adore viajar, conhecer novas culturas e deixar teu trabalho registrado em vários lugares do Brasil e do mundo. Qual é um espaço aqui
em Florianópolis que você gostaria de fazer um belo do mural? Tem um lugar que a gente está pensando em fazer, eu quero fazer junto com a Tuane, inclusive, que é uma outra homenagem ali na Felipe Schmidt, também um outro prédio incrível. Ele é um prédio ali, eu não sei te explicar qual que é o prédio, mas na Felipe Schmidt. A vida do artista é assim, aquele que acaba saindo e procurando aquelas paredes brancas, vazias, e para colocar a arte e dizer alguma coisa, né? Sim. Dá para viver dessa arte? Dá, com certeza, com certeza. Cada vez mais com as informações, né? A gente está aqui, por exemplo, a gente está informando muitas pessoas sobre o nosso trabalho. E com isso também a economia criativa também está olhando como isso tem um efeito grande na população, como isso ajuda no dia a dia das pessoas, né? E então, assim, as empresas e a própria prefeitura também está visualizando como isso é positivo, como isso traz riqueza para a cidade, tanto para o turismo, né, também. E acaba movimentando a cidade, então... E tem esse retorno, né, que se você pintou Antonieta de Barros, as pessoas olham para ela, quem não sabe quem é, vai deixar uma curiosidade para saber quem era essa pessoa. Então, tem toda essa troca de curiosidade, informação, mensagem e também um pouco de história sempre ali, que é o mais importante, que vai fazer lembrar, né? Existe algum curso para grafiteiro, assim, algum curso que a pessoa possa se formar e aprender assim toda essa arte, ou é uma coisa autodidata mesmo? Tem os dois, né? A gente passa muito um para o outro, algumas técnicas, mas tem bastante oficina. Eu trabalho dando oficina também por aí, às vezes eu lanço na internet e coloco aí que vou fazer uma oficina. Alguns espaços também em São Paulo, Rio, eu sei que aqui eu acho que mais para o oeste do estado, tem alguns lugares que está acontecendo umas oficinas, assim, espaço mesmo, tendo curso de arte urbana para aprender a usar o spray. O spray. E a lata vazia faz o que com ela? A gente tira o gás e joga no lixo, descarta ele em lixo mesmo. Tem que tirar o gás. Tem que tirar o gás, isso. Querida, obrigada pela entrevista. Obrigada. Parabéns pelo teu trabalho. Está muito lindo. E nós ficamos por aqui. Obrigada. Obrigada.